Mana 11, o hedge funding da Manati. Vamos ler o relatório de setembro de 2025, divulgado agora, no dia 16 de outubro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ele que iniciou as atividades em maio de 2022, tem hoje um patrimônio líquido total de 349 milhões, a cota patrimonial a R$ 9,31, 30 mil cotistas, um volume médio mensal na B3 de 24 milhões, a última distribuição 11 centavos por cota, veremos adiante. E na data que eu gravo com vocês, o Mana 11 cota na B3 a R$ 8,75, dentro de um P sobre VP de 0,94, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 15,8%. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, ele chegou lá em dezembro de 2024 aos R$ 7,26, desde então buscou uma linha de recuperação, já atingiu inclusive R$ 8,94 e agora repousando aos R$ 8,75. A última distribuição do fundo será paga agora no dia 21 de outubro de 2025, segue distribuindo 10 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,23%, acima de 1% ao mês, 14,79% no dividend yield anual. E se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em Mana 11, teria hoje R$ 1.194,50, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, apesar desta recuperação, ele consegue superar as linhas do IPCA e do IFIX, mas ainda não supera a linha do CDI, retornando no período 19,45%, enquanto o CDI retornou 25,37%, o IPCA 9,56% e o IFIX 12,19%. Então, ponto relativamente tranquilo para a rentabilidade aí do Mana 11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão destaca aqui os principais movimentos do fundo no mês, a distribuição de 11 centavos por cota, equivalente a 118% do CDI, a manutenção do guidance entre 10 e 12 centavos por cota, dentro de um yield de 1,2 e 1,3 ao mês, e o atingimento de 99% das vendas lá no projeto de Jundiaí, veremos adiante. No cenário macroeconômico, não perderemos tempo, é aquilo que nós já conhecemos. Já em relação ao fundo, a gestão comenta aqui que em relação aos 4 projetos preferencialistas em Florianópolis, ao final do mês de setembro, o Fazes Places encerrou com 44% das vendas. Já em relação ao Alure, como já adiantado, 100% das vendas, ponto positivo. O Porto Madeiro e também o Natos estão em perspectivas de lançamento no curto prazo e serão trazidos em detalhes assim que o lançamento ocorrer. Em relação ao lançamento lá de Jundiaí, a gestão comenta que o projeto se trata do Gran Pulse Jundiaí, em desenvolvimento pela Vicky Engenharia, e este empreendimento conta com 3 fases. A primeira é a Zurich, depois a Compeag e também a Friburgo, contendo cada uma delas 2 módulos distintos. Soma um VGV de 231 milhões, 696 unidades habitacionais, que é, ao que nos parece aqui, um empreendimento voltado aí para o público de média a baixa renda. Em relação a esta operação, em abril e maio de 2025 foram lançados os 2 primeiros módulos da primeira fase do empreendimento e com 4 meses deste total, a fase já se encontra 100% com vendas realizadas, ponto positivo. Na distribuição de 11 centavos por cota, fazendo um yield anual de 15,7%, 118% do CDI, e a gestão destaca aqui que para o 4º trimestre de 2025, ela enxerga como pertinente a manutenção desta distribuição, ficando lá na banda entre 10 e 12 centavos, ponto positivo. O Mana 11 no mercado secundário continua com um deságio importante, acompanhando de liquidez diária robusta, o que não condiz com a natureza das operações em carteira, majoritariamente compostas por CRIs, inclusive com operações preferencialistas, retornando dividend yields interessantíssimos. Já em relação à DRE do fundo para setembro de 2025, ele faz um total de 5 milhões e 100 de receitas, 334 mil reais de despesas, 4 milhões e 800 de resultado operacional. O destaque fica aqui para o recebimento de juros remuneratórios que contribuíram positivamente para o resultado do fundo, que foi de 13 centavos por cota. Tudo isso porque os juros renderam 4 milhões para o fundo, ante um resultado comparativo de agosto de 2025 de 3 milhões, ponto positivo. Então, ele gera 13 centavos por cota, distribui apenas 11 centavos por cota, conseguindo então aumentar um pouco da reserva, gerando 2 centavos para ela. A reserva então, que agora finaliza
com 2 centavos por cota em relação ao mês de setembro de 2025. Nesta distribuição equivale a 118% do CDI, um retorno equivalente a IPCA mais 12,7% ao mês, e a gestão destaca aqui que até dezembro de 2025 segue lá entre 10 e 12 centavos no guidance. Em relação à tabela de sensibilidade, considerando o deságio sobre a cota patrimonial de R$ 9,31, a cota mercado a R$ 8,98, 3,55% de deságio equivale a uma remuneração de CDI mais 6,45% e IPCA mais 10,62%. Na tabela de sensibilidade, com a distribuição de 11 centavos por cota, a cota mercado a R$ 8,98, retorna 15,7% ao ano, e em relação à cota patrimonial ajustada, 43,8%, 154% do IFIX desde o início das operações. Já em relação ao mercado secundário, volume total ao mês de 24 milhões, 1 milhão e 100 ao dia, 30 mil cotistas, um aumento de 4,9% na base de cotistas, ponto positivo. E em relação à alocação do fundo, 98,7% dos recursos captados estão alocados em ativos alvos, principalmente em alocação estratégica advindas de originação própria. Ele tem 71,3% em crédito estruturado, 14% em fundos imobiliários, 11,4% em incorporação, além de 2,3% aqui em caixa e 2% também em ações. Lembrando que para o Faz Place, a Luri, Porto Madeiro e também o Natos, todos de alto padrão localizados lá em Florianópolis, estão investidos por meio do FII Turmalina, e em relação ao mês de maio foi marcado aí pelo lançamento do Aluri com 100% das vendas das unidades de forma imediata, ponto extremamente positivo. Já em relação à operação aqui do Jundiaí, como comentamos, um VGV de 231 milhões, 696 unidades habitacionais, em 3 fases de investimentos. A primeira fase registrando aí um total de 99% das vendas, ponto também extremamente positivo. Em relação à composição da carteira aqui do Mana 11, ele tem 71% do patrimônio líquido em carteira de estruturados. Desta carteira, 29,2% fica para a incorporação, lembrando que ele tem 32% em CDI, retornando CDI mais 4,6%, e 53% em IPCA, retornando IPCA mais 9,8%, tendo uma taxa de marcação a mercado de IPCA mais 11,1% ao ano. Já na carteira CDI mais 4,7%, lembrando que ele tem também shoppings, properties, hotelaria e locação, além de financeiro e home equity. Em relação à carteira de fundos imobiliários, 14% do patrimônio líquido do fundo, a maior exposição é para recebíveis, 45%, mas ele tem aqui também renda urbana e corporativo, 71,7% para carrego, 28,3% para ganho de capital. Ao total aqui de estruturados, 249 milhões, 71,3%. Já no total de fundos imobiliários, 39 milhões, 11,4%. Ele tem aqui também, vale lembrar, ações, 6 milhões e 900, formando um total de 2%. E retificando que ele tem aqui apenas 11,4% para a incorporação, é o FII Turmalina e também a SPE VIC Jundiaí. Já nos fundos imobiliários, 14%, 49 milhões, 2% em ações, 6 milhões e 900, 7,9 milhões em caixa e operações compromissadas, 2,3% do patrimônio líquido do fundo, 3 milhões e meio para provisões, 1%, finalizando um patrimônio líquido total de 349 milhões. Perfeito, pessoal? De Mana 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.